tu pesquisa, tu aprende, tu estuda, e daí tu chega no fim da tua estrada, na frente só tem Cristo. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fazei Discípulos Podcast. Hoje a conversa vai ser sobre ateísmo e conversão. Nosso convidado de hoje é o irmão Geniel, que se converteu em janeiro desse ano e já tem aí algumas experiências para contar dessa, dessa nova fase, dessa mudança de pensamento. Ah, uma coisa assim que mais me chama a atenção é que às vezes a gente olhando assim as determinadas pessoas, eu sei que Deus tem o poder para mudar e fazer a gente mudar de pensamento e mudar de paradigma, mas olhando assim, às vezes parece que é tão difícil a gente entender que determinadas pessoas realmente conseguem passar por esse processo, sabe? Isso eu tô falando como um olhar humano, né? Porque parece que as pessoas, parece que determinadas pessoas assim, são tão convictas daquilo que elas acreditam que parece que é difícil assim a gente conseguir visualizar, imaginar aquela pessoa ah, aceitando Jesus, se convertendo, mudando seus pensamentos, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar. E o senhor vem de um pensamento, né, de princípios assim de ateísmo, né? Eu queria ver com o irmão. Primeira pergunta aí, o que que fazia o senhor ter tanta certeza de que Deus existia? De onde é que vinha essa convicção, assim? Na verdade, eu dancei bastante entre o ateísmo e o agnosticismo. Eu era agnóstico, daí às vezes eu era meio ateu, mas enfim, em um tempo eu deixei de acreditar, mas acho que é um padrão que hoje em dia eu aplico para muitas pessoas que são ateus, que eu vejo. Não é necessariamente uma forma de visão, tipo, tanto que é dito em algumas linhas filosóficas de que o ateísmo não é nada mais do que um cristianismo revoltado, né? O ateu é alguém que pediu alguma coisa, não ganhou e ficou revoltado. E mais ou menos assim acontece. O que que aconteceu? Daí, a parte do agnóstico, por outro lado, foi por causa de uma visão mais estranha vinda das igrejas, Uhum. né? Eu, principalmente, ia para várias igrejas, ia em igreja. Só para a gente contextualizar, acho que é interessante comentar, né, o que que é a diferença do ateu que não acredita em nenhum tipo de Deus, de uma outra linha aí que é o ateu agnóstico, né? Sim, mas na verdade Ah, o na sua- ateu e o agnóstico, eles são linhas diferentes. Não tem sim, como tu ser um ateu linhas e um diferentes de agnóstico. ateísmo, no caso. Isso, o agnosticismo e o ateísmo são ideias diferentes. O, o agnosticismo, fica entre a fé e a não fé. É aquela coisa assim mais cética que diz eu acredito vendo, mas eu creio que exista, que possa vir a existir alguma coisa. Isso é o agnosticismo, entendeu? Daí tem o agnosticismo teísta e o agnosticismo ateísta. E cada um um puxa um pouco para um lado, um puxa outro um pouquinho para o outro, né? E o ateu em si, o ateu convicto é aquele que bate o pé e diz que não existe. E daí hoje em dia, tem uma linha nova de raciocínio que é o antiteísta. O antiteísta daí já é outra coisa. O antiteísta, por outro lado, ele busca provar de todas as formas que o cristão, ou independente da fé que tenha, está errado. Essa é a visão do antiteísta, né? Mas aí eu nunca cheguei a ser antiteísta, eu beirei ali bastante o ateísmo, mas grande parte da vida eu Uhum. fui agnóstico. Assim, chega um ponto, por exemplo, a gente nasce, a gente é uma criança que não tem noção de nada, né? Que aprende tá experimentando o mundo, né?
A criança nasce e fica querendo pegar tudo, querendo botar tudo na boca, querendo, né? Porque a gente não tem um entendimento, né? Uma opinião formada. Mas chega um ponto que a gente começa a entender o mundo, como é que funcionam as coisas, né? Fora do útero. E começa a perceber essas linhas de pensamento. Ah, o que que eu acredito? Por que que eu existo? E essas coisas, né? Eu queria assim, ó, eu queria entender assim, ó, quando que começou o senhor, o que que fez o senhor começar? E isso pode ser na infância, na adolescência, não sei. Começou a pensar e entender assim, ó, que Deus de repente não existe, ou existe, mas não é da forma como as igrejas pregam, ou que as religiões pregam, que é o agnosticismo, né? Sim. Assim, o que que aconteceu assim que o senhor se fez o senhor chegar nesse entendimento? Bom, acho que foi na adolescência ali, quando porque quando a gente é criança, qualquer coisa faz a gente mudar de opinião, né? Mas para te conseguir construir o que tu vai ser ou deixar de ser, ou naquilo que tu vai acreditar ou deixar de acreditar, começa depois da adolescência ali, quando passa a fase da puberdade, Uhum, uns 12, 13, 14 anos, tu começa a compreender mais de uma forma filosófica. Antes você vivia, ali tem as suas fases, né? Quando tu é criança, quando tu é bebê é uma fase, daí tu chega ali nos 4 anos, se eu não me engano, tu começa a adquirir consciência, mas ainda você não tem uma opinião formada sobre tudo. A tua opinião vai começar a se formar ali perto da puberdade, os 13 ou 14 anos, e foi quando uhum, eu comecei com essa linha do agnosticismo. Eu vim de uma família católica por parte de mãe, por parte de pai era evangélico, mas meu pai nunca foi um evangélico praticante. E a gente ia bastante na igreja católica e eu via as tradições católicas, os escândalos católicos. E eu comecei a me questionar. Daí eu também fui em outras igrejas, igreja batista, igreja ia também em igrejas evangélicas, Testemunha de Jeová, Centro Espírita, uma vez eu fui também. Então eu comecei com aquela ideia de que é uma ideia muito comum hoje em dia, que é de todos os caminhos levam a Deus, né? E daí eu comecei a me questionar sobre o que seria Deus em si e sobre até que ponto as igrejas realmente pregam um Deus verdadeiro. Mas daí nesse ponto eu comecei a me distanciar da ideia de Cristo, né? Cristo, daí eu ficava variando entre Cristo ser um sábio, Cristo ser uma lenda, Cristo ser um maluco, Cristo ser um cara muito gente boa. Então, assim, ó, você se distancia de Cristo e você começa a ir para uma ideia mais lógica sobre Deus. E isso te leva para um lado do agnosticismo, porque daí você não foca, né? Você tenta globalizar, você tenta ver por vários uhum. âmbitos e aspectos e isso acaba te confundindo. Foi uma coisa que eu falei com o meu sogro uma vez, que o agnóstico é aquela pessoa que ela nunca aceita que ela chegou no fim da estrada, entendeu? Tu pesquisa, tu aprende, tu estuda, e daí tu chega no fim da tua estrada, na frente só tem Cristo. O agnóstico é aquele que vira as costas e volta. Ele não aceita, ele não aceita que só tem aquele caminho. Ele vai voltar e ele vai refazer todos os passos para tentar ir a outro caminho. E daí por isso que tem muita gente que vai para outras fés, vai para o espiritismo, vai para o budismo, vai para islamismo, enfim, é uma quantidade Ah, X aí de vertentes, né? Quando, quando chega, na verdade, no final da linha e quando a gente, no final da linha, na verdade, como diz, né, no fritar dos ovos, Frigir dos ovos, né? a gente acaba chegando à conclusão de que a Bíblia é o manual do homem. A Bíblia é o único livro que tem profecias e as profecias cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais as profecias bíblicas fazem lógica, ficam Sim, lógicas, né? No caso, por exemplo, tem coisas que fala que só são possíveis por conta da tecnologia que surgiu de 100 anos para cá, né? Essas coisas. Mas na verdade, assim, ó, que nem o agnóstico procura entender, ter uma fé, né? Mas
o único livro que a gente realmente sim que entende que fala com a natureza humana e que mostra o que é a realidade é a Bíblia, né? Sim, Só que perfeito. o senhor tinha tocado num ponto ali bem interessante que é o ponto que eu estava querendo chegar quando eu fiz todas essas perguntas aí, para entender a base, né? Onde é que começou o pensamento ateísta. Que o senhor comentou ali que foi quando o senhor viu na Igreja Católica as coisas erradas, né? Os escândalos da Igreja Católica. E não vou Sim. falar, não vou falar aqui que a Igreja Ah, mas evangélica, tem de tudo, a gente porque sabe, né? Mas hoje em assim, dia, ó, né, não tem tantas só na Igreja igrejas e Católica, sim, porque assim, eu fui também em outras igrejas até que se diziam pentecostais, que na verdade hoje em dia são nomeadas de neopentecostais, igrejas que eram pentecostais, mas eram legalistas, né? Então, assim, ó, para ti poder se batizar, tu tinha que seguir uma risca. Tu tinha que seguir ali, ó, tu tem um manualzinho para te poder se batizar, para te se poder ser salvo. E isso sempre me deixou um ponto de interrogação na cabeça, né? Porque a fé em Deus, ela é uma fé que vem de um culto, tem que seguir um padrão para você ter fé. Então, todo mundo tem que ser igual. Então, na fé de Deus, para te seguir, o Deus cristão, né, na minha lógica que eu tinha, tu tinha que seguir, tu tem que seguir uma forminha. Então, se tu é diferente, tu se corta, os teus pedaços se encaixam naquela forma. E foi várias coisas assim que foram me distanciando, não só, claro, a Igreja Católica por si foi aquela que me distanciou de vez. Até tanto que até hoje eu não voltei para a Igreja Católica. o senhor, Eu o ia às senhor vezes tinha na mais, Igreja Evangélica o senhor tinha mais contato com a Igreja Católica ou com a Igreja Evangélica? quando eu era criança com a Igreja Católica, bem mais. Eu fui Sim. eu fui batizado e cresci basicamente na Igreja Católica até os 12, 13 anos. Todo domingo pela manhã tinha missa. Porque assim, ó, o cristão, ele é o representante de Deus na Terra, na verdade. Sim, Às vezes as pessoas não, às vezes não vão à igreja, não vão ler a Bíblia, não vão procurar estudar o que que diz a Bíblia, mas elas sempre se espelham nos cristãos, ou enfim, nas religiões, né? sim, E às vezes daí que vem muito desse pensamento, nasce, né? Muitos ateístas nesse meio. Eu me lembro que uma vez eu vi uma história se eu não me engano, foi Gandhi. É um grande líder lá da Índia. sim. E daí ele falava que a Índia era para ser um país cristão, porque esse grande líder, se eu não me engano, Gandhi, ele ele estava meio desanimado com o pensamento, né, ali da cultura religiosa da Índia, por conta O das questões das hinduísmo. castas, dessa, É o dessa hinduísmo, é. classificação hinduísmo, essa classificação, né? Tem pessoas que nascem de um determinado patamar ali e não podem se desenvolver, né? Às vezes até financeiramente, às vezes a São sua, as né? castas, Então isso ele aí. estava bem desanimado com isso aí. E aí, quando ele leu a Bíblia, começou a ler os Evangelhos, ele se admirou muito, gostou muito assim, simpatizou muito com as palavras de Jesus. Só que aí ele foi fazer uma viagem, se eu não me engano, para a África, para conhecer o povo cristão. E aí o povo cristão era um povo totalmente desunido, um povo que não vivia aquilo que estava na Bíblia. Sim. E aí diz, né, que tem uma frase de Gandhi que diz que ele não é cristão por causa dos cristãos. Então, às vezes as pessoas não se espelham na Bíblia, mas naquilo que elas veem, na atitude que elas veem do povo que se diz o representante de Deus, que no Sim. caso, Pô, isso a gente consegue ver por causa da tradição oral, né? Tanto que antes do nascimento da Bíblia, como que era passado as informações? Tradição oral. Tradição oral e aplicabilidade na tua vida. Se tu vive isso, tu tem o poder de falar. Se tu não vive, como é que tu vai falar? Entendeu? Como é que eu vou vir aqui pregar Cristo para você, sendo que eu vivo uma vida completamente diferente? Então não faz sentido, né? Mas isso é uma coisa, essa aplicabilidade do cristianismo, ele não é apenas só ler a Bíblia, porque a Bíblia ela pode ser interpretada de várias formas. Você pode ler ela como um livro de histórias, você pode ler ela como
romance, com um livro de ação, com um livro de ficção, se você não vive, se você não pratica, se você não sente de verdade, o cristianismo ele fica vazio. O Então, querendo cristianismo ou não, é viver aqui, é viver o cristianismo, tu é tem que oração, viver. é Sim. consagração, Tu tem é que buscar um mostrar, tu tem que entendimento. mostrar. Tu tem que mostrar, não, ó, eu realmente vivo o que eu acredito e o que eu vivo e acredito me muda e me dá poder, mas não necessariamente um poder sobre os outros, e sim um poder de eu conseguir, digamos assim, moldar o ambiente à minha volta, moldar o pensamento das pessoas sobre mim. Se eu era uma pessoa que bebia, se eu era uma pessoa que fumava, as pessoas vão ver que eu mudei, né? Agora, assim, como que eu vou ser um cristão se eu bebia, fumava e as pessoas olham para mim e dizem assim, cara, isso não mudou nada. Então, que tipo de cristão é esse, né? Então, querendo ou não, o cristianismo, o cristão de verdade, ele tem que mostrar. Então, Esse isso faz cristianismo muitas falso, pessoas sair, né? esse cristianismo falso, se fosse o correto, se fosse correto esse cristianismo falso se converte, mas não muda, mas não tem a vida transformada, seria um cristianismo injusto. Imagina, tem pessoas que se convertem, vivem a mesma vida sem mudar nada, e vão para o céu. E pessoas que viveram aquela mesma vida vão ir para o inferno simplesmente porque não aceitaram Jesus. Então, acompanhado do aceitar, a A mudança. transformação, a Só que mudança. aí que tá, esse é o ponto interessante, que é o ponto de ruptura entre o pensamento filosófico, pensamento teológico, e o pensamento do cristão natural, né? Que são as pessoas. Essa parte de céu e inferno não é uma atitude que você tomei uma atitude, pulei fora. Não. A fé em si, ela te muda. Então, se, não tem como você dizer, bah, eu tenho fé, eu acredito, mas eu não mudei. Isso não dá, né? Não tem como você crescer sem ter nascido. Você não tem como você ser adulto sem você ter sido uma criança. Você tem que passar pelo processo. Então, assim, ó, da mesma forma, não tem como você crer sem mudar. Se você não muda, você não crê. Você diz que crê, A Bíblia né? diz em Tiago que a fé sem as obras é morta, né? O Tiago diz, Sim, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. sim. Tu tem que, Ela a acompanha, tá pessoa ligado? muda. Hã? No caso, não, só concluindo, a fé, ela Assim, acompanha a ação. Jesus fala, né, que quem crê em mim, né? Só que vamos, vamos, vamos dizer que sim, as autoridades falam que vai ter um grande desastre natural, uma catástrofe, né? Aqui no Rio Grande do Sul já aconteceu uma vez, há uns anos atrás, agora infelizmente aconteceu aí no Paraná, numa cidade ali, né? Ah, e vamos supor que as autoridades falem que vai ter desastre e você diga, eu acredito, acredito na autoridade, mas daí tu fica de braço cruzado lá na varanda de casa sem fazer nada, bem tranquilo, sem estar preocupado, sem nada. Na verdade, não acreditou. Falou que acreditou, mas não acreditou, porque se acreditar, vai dar jeito de tomar providência antes que realmente venha a catástrofe, né? isso aí. Então a fé, É a ela, provisão, né? Tu tem obrigatoriamente, que, ela tem que acompanhar as obras. de fato. Na verdade, as obras, elas são visíveis. Esse é você não tem que fazer algo para provar que você é cristão. Primeiro que um cristão não precisa provar que ele é cristão. Você vai olhar para ele, você vai ver. Muitas vezes nem é pela roupa, nem é pelo estilo que se veste ou pelo carro que anda, e sim pela fala. Se a pessoa chegar e falar com você, você vai perceber, esse cara é cristão. Você vai na casa dessa pessoa, mesmo que não tenha uma cruz, um quadro de Jesus, sei lá, você vai entrar naquele lar e você vai ver, este é um lar cristão. Por quê? Vai ter, pode não ser um lar perfeito, pode ser não ser um lar rico, mas enfim, haverá ordem e uma boa educação, um amor e assim, a fé dessa pessoa vai transparecer, a pessoa
vai soltar pelos poros a fé dela. E isso é a obra em si, não é o que tu faz, é aquilo que é automático de ti. É como respirar. Você não quando você realmente tem a fé, quando Deus te toca e você realmente aceita, meu amigo, as tuas obras elas vão ser automáticas. Vai acontecer naturalmente, você não vai precisar se esforçar, você não vai ser natural, vai ser como caminhar, A, você a simplesmente vai palavra, a ver o mundo palavra de uma outra igreja, forma. às vezes a gente usa errado a palavra igreja. Igreja, vamos à igreja. A igreja não é o templo, não é o tijolo, as paredes. O significado de igreja é saídos para fora, chamados para fora, que faz alusão aí daqueles que são chamados dos seus lugares, dos seus lares, para uma assembleia, para uma reunião solene. A igreja não é a reunião, a igreja é aqueles que saem dos seus de onde estavam para digamos assim, uma reunião, uma convenção, e no sentido da igreja, como a gente conhece agora da nossa fé, é aqueles saídos do mundo para uma reunião, para formar um corpo, o corpo de Cristo. Então a igreja não é o templo. A igreja não é, no caso, o prédio, as paredes. São A igreja somos pessoas, nós. A igreja somos nós. de fato. A Ah, igreja, querendo ou não, ela é um templo, o que torna ela santa é nós irmos lá e nós tornarmos ela santa. Claro, não é todo o ambiente que vai ser santo automaticamente só pela nossa chegada, porque, querendo ou não, tem ambientes, né, que a luz chega a ser ofuscada, né, mas a reunião das pessoas é o que torna a igreja um local santo. Se as pessoas lá dentro são santas, o local é santo. E a gente tem que ter isso. fé que o local é santo também, né. A igreja somos nós, o templo somos nós, né? O templo do Espírito Santo somos nós, não é? Tem gente que fala vamos, quase idolatram, e às vezes até meio quase idolatram, né? A igreja, não, vamos à igreja, porque agora a gente vai à igreja, vamos se cuidar no que a gente vai falar, mas na verdade nós temos que ser assim em todo momento. A gente tem que ter a Exato. consciência que não que a gente vai lá naquele prédio e lá vai ter o Espírito Santo, então a gente vai ter que medir as palavras, nós vamos ter que se cuidar. Não, a gente tem que entender que o Espírito Santo está em nós. Nós somos a Isso igreja. aí. Nós somos o templo do Espírito Santo, o altar. Ah, Nosso corpo físico, a nossa estrutura é o a o templo de Deus, né. Tanto que é dito na própria Bíblia que maldito não é aquilo que entra no nosso na nossa boca, é aquilo que sai, né. Então, querendo ou não, o templo ele é um local de adoração e de reunião, né. Por isso que o nome é culto, né. É cultuação, é você cultuar, mas não significa que aquele local é o local um local não que não seja especial, mas que é você entrando lá, você como você mesmo disse, você não tem que ser uma pessoa diferente lá dentro. Muitos cristãos a gente vê que são assim, né, aqui fora é uma pessoa, daí quando vai na igreja, muda de roupa, daí tira o brinco, tira o a argola do nariz, aí penteia o cabelo, não bebe, não fuma. Aí vai no culto, saiu do culto, chegou em casa, bota o brinco de novo, bota o piercing e espeta o cabelo. Então, assim, isso é hipocrisia, isso é a mais pura hipocrisia. Se você é de um jeito, você tem que ser em todos os locais. E se a igreja não que a igreja proíba, o correto da igreja nunca é proibir nada, né. A igreja tem que explicar que nem tudo convém. Então, se você quer realmente ser um cristão de verdade, se você realmente quer servir a Deus, você tem que aceitar que tudo é lícito, porém nem tudo convém. Então, sim. assim, muitas vezes a gente, eu lembro muito, né, até hoje eu vejo pessoas que são assim, que elas têm o jeito delas e elas dizem: "Ah, Deus me fez assim. Eu era assim, Deus me fez assim, Deus quer que eu seja assim e assim eu tenho que ser". Só que não se aplica a isso, né, não funciona dessa forma. Deus não nos fez assim, o mundo nos fez assim. A gente nasceu
como que você nasceu, como que Deus te fez, né? A tua alma era pura quando foi feita. Porém, o mundo te corrompeu. As experiências, as pessoas, os locais onde tu ia, cada vez tu se corrompia um pouquinho. E daí você joga para a carga de Deus, né? Não, é coisa de Deus. Você se livra da tua responsabilidade, se livra da responsabilidade das pessoas, dos teus pais, se livra da responsabilidade de todo mundo, joga para Deus. Ah, que Deus. Você se aceita, né? Ah, você tem que se aceitar, né? Ah, tá errado? Não, não tá. Tá tudo certo. Assim, a gente tem todo mundo, na verdade, todo ser humano, ele tem aquele vazio, um vazio que só é preenchido por Deus. E, e quando a gente não preenche ele com Deus, com uma fé, a tendência é a gente querer abastecer ou preencher esse vazio com outras coisas, né? E aí cada um tem a sua concupiscência, ou o seu, às vezes um pecado de estimação aí, né? E como que o senhor procurava preencher esse vazio, assim, porque eu creio que o ateu, ele já está num nível, assim, de descrença total, né? De não crer em nada. Então o vazio dele nunca teve tão vazio, na minha opinião, né? Eu nunca tive esse pensamento ateísta, não sei como é que funciona, talvez eu possa estar falando uma coisa que não é, né? Mas como que o senhor preenchia esse vazio? Não, uma coisa, um fato, o vazio que Deus deixa não tem nenhum tipo de preenchimento. Você tenta, mas é como lançar tudo dentro de um buraco negro, não vai a lugar nenhum. Não tem bebida que preencha, não tem relacionamento que preenche nada. Você tenta, né? Eu nunca me afundei em bebida, drogas, acho que pela criação que eu tive, talvez, eu tinha uma carência muito grande em ter afeto, em ter relacionamento, em me ligar com as pessoas. Só que, de certa forma, eu era antissocial, então eu não me socializava com as pessoas, mas eu focava em pessoas específicas. Então eu comecei nesse meu tempo de que eu abandonei a ideia de Deus, ou a ideia de Deus se tornou abstrata para mim, eu comecei a tentar me aproveitar dos prazeres que o mundo tinha, porque isso para mim era o que era real, né? Relacionamento, sexo, às vezes festa, bebida, drogas até não, porque eu não gostava, mas tudo com o intuito assim de esquecer. Na verdade, o objetivo não era preencher o vazio, era esquecer que ele estava lá, porque você não consegue preencher um vazio. É um vazio tão grande assim. Eu várias vezes da minha vida beirei o suicídio, sabe? Porque assim, ó, era um vazio que consumia a tua alma de uma forma que não tinha relacionamento, não tinha site de namoro, não tinha pornografia, nada, nada. Tinha comida, não tinha bebida, não tinha nem a ideia de talvez usar drogas, não parecia que ia preencher. Então, você vai viver para quê, né? Você tua vida não tem sentido. E bem no fim isso acaba machucando outras pessoas. Quando tu é uma pessoa assim que eu, por exemplo, eu não bebia, não fumava, não usava drogas, então eu para mim, eu tinha a visão de que eu estava correto, né? Não tô bebendo, não tô fumando, não tô roubando, eu vivo uma vida normal, eu trabalho, eu estudo. E assim, eu para mim tinha aquela convicção de que eu estava vivendo uma boa vida, né? E mesmo que eu tivesse relacionamentos que não duravam, mesmo que eu vivesse perdido, porque eu não tinha uma vida, vivia correndo para lá e para cá, mesmo assim eu tinha aquela convicção de que isso era o mais próximo do correto. E até eu muitas vezes me vi julgando outras pessoas, pessoas que tinham vícios, pessoas que bebiam, pessoas que usavam drogas. Eu me colocava numa posição de querer julgar elas. Não, porque você está perdido, porque você usa droga, porque a vida é melhor do que isso. E vários momentos eu, inclusive, falava com as pessoas que os prazeres sexuais eram muito melhores do que a droga, né? Por que que eu vou beber? Se eu beber, eu vou perder a noção do meu corpo, e o meu corpo é o que me dá prazer. Por que que eu vou usar droga? Eu não vou conseguir distinguir o que é real do que é irreal, sendo que eu gosto do que é real.
Então, assim, eu me colocava numa posição de que eu achava que eu podia julgar aqueles que usavam drogas, que bebiam, que fumavam, só que eu não conseguia compreender que eu trocava um vício por outro. São apenas vícios, querendo ou não, são vícios. E essa A experiência sua, ela a diga. tua, o teu, como que eu vou dizer, o teu pecado não era o pecado dos outros, no caso, mas tava Exato. lá, era Eu tudo não era tinha um pecado. pecado, né, na minha visão eu não tinha um pecado, não era um pecado, porque eu não estava fazendo nada de mal, não estava não estava corrompendo nada, não estava fazendo nenhum mal, né. Então, assim, eu não o que eu fazia não era um pecado para mim, era algo normal. E daí muitas vezes eu comecei a me questionar a ideia de pecado, o que que é pecado, o que que não é pecado? Por que que tu tem relacionamentos? Por que que tu sair? Por que que tu se divertir? Mesmo que tu não beba, não fuma, não use drogas, por que que isso é pecado, né? E daí eu cheguei naquela linha de raciocínio que a gente vê muitas pessoas hoje em dia, que: "Não, mas se eu vivo uma vida correta, por que que eu estou sendo fadado ao inferno? O mesmo lugar que aquele cara que bebe, fuma, rouba, trafica, aquele cara vai para o inferno. E eu não faço nada disso, mas também vou para o inferno". Isso é uma lógica, assim, ó, que distancia. Quanto mais eu me afundei nisso, pior eu ia, e mais eu me distanciava da igreja. Então, às vezes, tu usar o teu raciocínio, ele te ajuda bastante, mas quando tu usa ele para ti mesmo, ele te destrói. Esse raciocínio de acreditar que porque eu não tô matando, porque eu não tô roubando, porque eu não tô batendo em ninguém, porque eu não tô machucando ninguém, eu mereço a salvação e aquele que mata, que rouba, que faz tanta coisa não merece. Eu acho que esse é o raciocínio mais difícil de alguém entender. Porque ela tá fazendo tudo tecnicamente, né, correto, não tá fazendo nenhum crime, não tá praticando nada ah, enfim, não tá fazendo nada de errado, digamos, né? Algo Só legalmente que pela lei, né, que vai é, contra a lei. A gente exatamente. tá Que encaixar na lei, as né. pessoas, ninguém vai dizer, ninguém aponta e diz, ah, essa pessoa ela tá errado e tá fazendo. Às vezes é uma pessoa, um cidadão de bem e não, nunca praticou nada, não errou nada. Eu acho que esse é a coisa mais difícil de ser quebrada. Se uma pessoa, se alguém, por exemplo, comete um crime hediondo, ou, enfim, tem pessoas que chegam no ponto de nem elas mesmas conseguir se perdoar. Acreditar que Deus não vai perdoar elas, enfim. Mas agora quem faz tudo certinho, tecnicamente, né, faz tudo certinho ali, ele acredita que ele é melhor do que o outro que faz as coisas erradas. E o senhor tinha esse pensamento, porque o senhor não estava matando, não estava roubando, tá? Mas a minha pergunta é a seguinte: o que que fez o senhor mudar esse pensamento? O que que, sei, aí eu não consigo, como dizer, a formar um entendimento claro disso aí. O que que exatamente aconteceu? Foi alguma experiência? Foi, enfim, o que que fez a linha de raciocínio mudar? Fazia entender que o senhor realmente era no caso, alguém que estava carente da graça de Deus, era uma pessoa carente de Deus e precisava, e não era merecedor da salvação, digamos. Bom, eu acho que o que realmente faz a gente pensar isso é quando a tua arrogância, ela chega num ponto, assim, de que o que tu julga de conhecimento já chega a beirar a loucura, sabe. Quando você beira a loucura, eu acho que é o momento mais sóbrio da vida da pessoa. É quando você compreender, assim, não necessariamente compreender, mas você perceber, se dar por conta que nada faz sentido e as leis humanas, elas são falhas. Então, eu achar que eu sou melhor do que alguém que rouba e mata, se aplica à lei do homem.
né? Porém, o homem, ele muda suas próprias leis. Então, querendo ou não, uma pessoa roubou, uma pessoa matou, mas assim, ela se arrependeu, ela fez por intuito, deu um momento e fez, né? E outra coisa, às vezes tu beber, tu não bebe, tu não fuma nada, mas mesmo assim tu machuca as pessoas. E muitas vezes você, uma pessoa que se julga justa, acaba sendo menos valorizada que alguém que você julgava injusto, porque a tua arrogância machuca os outros. Você se julga superior, eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou fazendo nada ilegal. E daí as pessoas elas tentam se aproximar de você, mas você cria uma barreira. Não, espera aí, você fuma, você bebe, então assim, ó, mantenha a distância de mim, tá, porque eu não faço isso. E daí você começa a perceber que as pessoas se distanciam de você e você machuca as pessoas. Você acha que não, eu não bati ninguém, eu não estuprei ninguém, então eu não sou ruim. Só que daí você vai ver, você olha a longo prazo, você afastou um monte de gente. Que a pessoa ela tentou se aproximar de você, muitas vezes a pessoa ela precisava da tua ajuda, da tua opinião, né, e você se julgou superior. Você usou aquela pessoa aos fins que tinha. Eu precisava de atenção, eu precisava de prazer, e a pessoa estava lá, ela usava droga, ela bebia, tudo, mas ela se disponibilizou, então eu aproveitei. Porém, quando a pessoa tentou se aproximar de uma forma mais afinca: "Ó, eu preciso mais atenção", tudo, não vai dar, porque não posso me relacionar com gente que bebe, com gente que fuma, a minha vida não é assim. Daí, depois, quando tu para e olha, tu magoou aquela pessoa, que a pessoa talvez ela estivesse precisando de uma ajuda, precisando de um ombro amigo, precisando de algo a mais do que aquilo, né, e você não ofereceu, porque você se julgou superior. E daí você entra num ciclo de repetição até levar a a depressão, porque daí o mundo todo que você achou que era diferente, não faz sentido. Daí a pessoa não, a pessoa que você viu bebendo, você viu fumando, a pessoa ela se converteu, se entregou a Cristo e tá lá, casada, com carro, com 2 filhos. E tu, que não comete erros, que não bebe, não fuma, não usa droga, não bateu em ninguém, você tá aí, em depressão, sozinho, os relacionamentos que tu tenta só te quebram, as pessoas que tu se aproximam, ou elas não são boas o suficiente para você, ou você não é bom o suficiente para elas. Então, assim, você chega num ponto que não faz sentido. Então, o que está acontecendo? Aonde que eu estou errando? Por quê? Por que que alguém que errou é mais merecedor de ser feliz do que eu? Daí você entra na depressão profunda. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei numa depressão, assim, que acho que aquele momento ali, acho que foi eu deixei de ser agnóstico e eu realmente virei ateu. Porque assim, ó, não fazia nada sentido. A vida não fazia sentido. O mundo não fazia sentido. Tudo que eu tinha tentado, todos os caminhos que eu tinha ido só tinham dado errado. Tinham me dado, assim, um lampejo de felicidade e daí quebrou tudo e eu estava ferrado. E daí, tipo assim, de tantas tentativas, tu dá um passo para frente e quando tu se dá por conta, tu já tomou um golpe, voou para trás. E a tua vida vai assim, 2 passinhos para frente e 10 para trás, 2 passinhos para frente e 10 para trás. Tu chega num ponto da tua vida, tu vê, tu tá no negativo, né. Tu tá no negativo. E daí foi ali, eu acho que eu parei e eu pensei: "Bah, mano, não dá, não é o dinheiro". Eu tinha um bom trabalho, eu recebia um bom salário, eu tinha meu carro, eu tinha minha moto. Morava sozinho, e mesmo assim eu saía, eu viajava, eu me relacionava com outras pessoas, conhecia outros lugares, e mesmo assim aquilo não me parecia certo. Alguma coisa estava errada, até que eu comecei a me desligar, comecei a simplesmente aceitar que tudo era um vazio e nada tinha sentido e a gente ia morrer uma hora ou outra, então, fosse mais cedo, ali eu acho que
a minha ideia ela começou a tentar me abrir aquilo, como eu te disse antes, o beco, né, no final da rua. Quando eu cheguei ali, a última vez, pelo menos, quando eu comecei a me abrir a ouvir a palavra de Deus e realmente aceitar a palavra de Deus, foi quando eu cheguei no final do beco, né, só que eu me dei por conta que eu já tinha feito aquele trajeto várias vezes. Eu já tinha negado, já tinha voltado, já tinha ido e voltado, ido e voltado, ido e voltado. Eu já estava cansado disso. Eu estava realmente cansado de ter feito o mesmo trajeto. No trajeto, o senhor não diz de se converter e voltar? Seria, Não, não, me converter não, a tentar entender o que era converter, o que era se batizar, o que era Deus, o que era Cristo. Então, assim, ó, várias fés, se tu for pesquisar, várias fés, elas ignoram pontos e elas focam em outros pontos, né. E o que que acontece? Como elas não conseguem acrescentar certos pontos na ideologia deles, eles ignoram e criam novas fés. Isso acontece bastante, se tu for ver. E esse pensamento é o que faz com que muitas pessoas, às vezes, até hoje em dia, às vezes eu converso com ateus, agnósticos, e eles são pessoas muito fechadas, sabe, são pessoas, assim, que eu percebo que possuem um padrão que acontece o seguinte: você vai tentar falar com ela e você é um radical. Parece que você vai dar um presente para ela, mas não é o presente que ela quer outro presente. E já que tu tá tentando dar um presente que não é o que ela quer, ela ignora. Ela te trata como um radical, como um louco, como um, como eu posso te dizer, um emocionado, alguém que foi influenciado, alguém que foi induzido. Ah, mas tu foi lá e ficou perto deles, eles te corromperam, te enfiaram na tua cabeça, entendeu? Então, muitas vezes a tua experiência própria, daí às vezes a pessoa até que escuta a tua experiência própria, ela tá tão com o coração tão cauterizado, que ela usa a tua própria experiência, que tu viveu, contra ti, dizendo que você sofreu na tua vida e daí você não tinha saída, você escolheu isso como uma saída, né. Ah, escolheu o cristianismo como uma saída. Pra ver, a mente das pessoas as pessoas se autossabotam. Não sei se é a ação do inimigo ou se é a própria pessoa, quando vê as 2 coisas, né. E eu sempre eu tive eu eu uma, me vi eu sempre tive a visão assim de antes de ter experiência, antes de estudar a Bíblia um pouco mais a fundo, eu sempre tive uma visão assim de acreditar que o ateu, ele era, isso quando eu tinha bem pouca experiência assim, né? Que o ateu era uma pessoa muito entendida que procurava entender a ciência e, e o que que é o correto, né, e tudo mais. Só que, analisando assim, o senhor não acha que ateu, eu não vou generalizar também, né? Mas o senhor não acha que o ateu, ou a maioria, não é uma pessoa ferida, machucada e que encontrou na não crença em nada algum tipo de refúgio, talvez? é que na verdade, assim, ó, o ateu ele não é burro por natureza, né, não é burro, a gente não pode falar. O ateu muitas vezes são pessoas inteligentes, como você disse, são pessoas estudadas. Só que o estudo delas levou a um ponto de que elas começaram a estudar tanto a história ou a natureza humana, que isso fez elas repensarem a existência de um Deus. E muitas vezes, muitos ateus que você vai tentar conversar, eles conhecem a Bíblia melhor que você, muitas vezes. Eu já vi ateu que ele diz tudo sobre a Bíblia. Só que daí quando você tenta dialogar, quais são as visões? Não, porque Deus é mau, porque o mundo foi criação de Deus, então existe a maldade, Deus brinca com os seres humanos. E daí você começa a perceber que o ateu ele possui conhecimento, mas ele ignora
certas coisas. É como se fosse seletivo, sabe? É um conhecimento muito seletivo e uma visão, um raciocínio seletivo e bem categórico. Tipo assim, o ser humano isso, o ser humano aquilo, daí chega a Deus, bom, qual é a estrutura de Deus? Daí, até quando o estudo de Deus começa a sair fora ali da visãozinha, ignora. Não, vamos para o outro lado aqui. Daí eles começam a focar em outros pontos. Não, vamos focar aqui, ó, na história. Por que que o ser humano sofre? Por que que existe estuprador? Por que que existe câncer, né? Mas por que que Deus bota câncer nas pessoas? Hoje eu escutei isso. Se Deus é bom, por que que Deus coloca câncer nas crianças para testar elas? Pensa, essa é a linha de raciocínio ateu. E aí você percebe, assim, o quão a pessoa se limita. Eu tô me limitando a acreditar nisso. E muitas vezes, o ateu diz que o cristão, aquele que tem fé, ele se limita, ele coloca um limitador aqui só para ver aquilo. Só que o ateu não percebe que a forma de ver dele não é uma forma ampla, é uma forma focada. Você não olhou para tudo, você não percebeu o quão mal é o ser humano, o quão má, querendo ou não, é a natureza, porque a natureza, ela seleciona os mais fortes, né. E o ateu por si só, ele não, essa parte ele ignora. É muito seletivo, é muito conveniente, convincente, né. Vamos selecionar aqui aquilo que nos se alinha melhor à nossa narrativa, e se torna bastante difícil tu conseguir conversar com uma pessoa assim. Então, para te conversar assim, ó, eu, para te ter uma ideia, eu tinha a vida inteira eu convivi com pastores, padres, irmão da igreja, que agora são meus irmãos, mas antigamente para mim eram alvos, que as pessoas iam tentar pregar a palavra para mim, eu já estava armado já. E depois que eu me converti, eu comecei a perceber cada uma das limitações que eu mesmo impunha para mim. Eu colocava na responsabilidade de Deus coisas do homem. De quem é o responsável se uma criança morre de câncer? Linhagem, histórico familiar, biologia, né. Então, se a gente vai largar tudo para Deus, é tudo culpa de Deus, é tudo Deus, 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 Deus. Tá, então o ser humano não é livre de responsabilidade, o ser humano é puro, então. Então toda a maldade que tem nesse mundo, o ser humano não tem nada a ver com isso. Tá vê? Essa é uma linha de raciocínio muito muito limitada, porque depois que tu começa a estudar, a ver a amplitude da existência de Deus, você consegue a compreender o quão mal é o ser humano em si, e a forma que o ser humano pensa de tentar se justificar e se limpar da responsabilidade das coisas. Assim nasce o ateísmo. O ateísmo é isso. E claro, se tu for ver pensadores, filósofos antigos, gregos, Aristóteles, Platão, eles eles não eram politeístas, como a fé que era dos antigos gregos, né. A ideia deles de Deus era a existência em si, não era um ser que pensava, que mandava raio, coisa assim, não. Se um Deus existe, esse Deus é fora da nossa realidade. E só que mesmo assim eles tinham essas ideias, só que faltava aquela, como nós falamos antes, alguém que mostrasse para eles que realmente, né, aquilo acontecia. Mas, quando tu estuda realmente os filósofos, isso não te distancia de Deus. Quando tu estuda filosofia, quando tu estuda biologia, quando tu estuda matemática, né, isso não te distancia de Deus. Se isso te distancia de Deus, você está estudando errado, porque, o estudo das ciências naturais nos mostram que existe um padrão existencial e um padrão que muitas vezes é aparente, que parece que foi desenhado. Uma complexidade Isso nos muito, leva muito profunda, né?
Oi? A complexidade de É muito tudo é complexo. muito. Não tem como dizer que. Às vezes eu faço uma analogia. Eu não me lembro se eu vi isso aqui alguma vez, em algum lugar, mas ou me surgiu, me veio à mente, me veio no entendimento. Se pega, por exemplo, alguns feijões, pega alguns grãos de feijão na mão, e aí pega e coloca, forma um rosto. Forma um rosto de feijão com a boca, com um olho, um nariz. Pode ser no chão ou numa mesa. Aí pega esse mesmo rosto, essas feijões, né? Coloca na mão e tenta largar assim na mesa ou no chão e ver se vai de alguma, pode ser quantas vezes for. Se alguma vez que a gente largar assim aleatoriamente, vai formar um rosto. Não se forma. O acaso as coisas não vão do, do simples pro complexo. As tendências sempre é de do complexo para o simples. Se uma casa para de ser organizada, a tendência é ir de mal a pior. Se não tem alguém que organiza, né? Então é Sim. do complexo pro pior. Então, se um rosto de feijão você não consegue formar o acaso, quanto mais a complexidade do corpo humano, a complexidade da natureza, do sistema de esqueci, me fugiu agora como é que é o nome, por exemplo, a cadeia alimentar, porque se às vezes Sim. se mexe num ponto da cadeia alimentar, acaba gerando uma destruição ali para o ecossistema e tudo mais. Então tudo é muito complexo. Como é que como é que essa complexidade toda veio do acaso, né? Bom, filósofos e muitos físicos, alguns explicam, tem algumas explicações, digamos assim, como eu posso te dizer, física teórica, daqui a pouco eu lembro a palavra, mas tem muitos que tentam buscar explicação, né? E muitas vezes você vê a explicação que ele dá, parece uma coisa muito mais confusa e seletiva do que a própria fé. Eu lembro que eu vi uma teoria científica de que diz que a se você colocar uma maçã dentro de uma caixa vedada e deixar por bilhões de anos, essa maçã, os seus átomos podem se reorganizar a ponto de, num futuro, você abrir a caixa e ter outra maçã lá. Então, tipo assim, a maçã apodrece, vira farelo, e os átomos vão se reorganizando no decorrer dos bilhões de anos, até um futuro você abrir a caixa e a maçã simplesmente ter se reorganizado, se reconstruído. Isso é uma teoria, né, que tenta colocar uma lógica existencial e um padrão que não faz sentido. Porque você tentaria criar, né, uma matéria, por exemplo, a maçã, ela depende de uma árvore, ela depende da polinização, ela depende da terra para ser a maçã que ela é. Então ela não é a maçã simplesmente por um aglomerado de átomos, ela vem de um processo. E muitas vezes você tentar explicar isso através de números ou da ciência, acaba te tornando muito seletivo de acordo com o conhecimento que você acha que é válido. Então, até esses tempos eu estava estudando acerca da física e do antiteísmo e um pouco do ateísmo, sobre o fato de que, existem muitas explicações. Uma questão, por exemplo, que eu vou te passar. Ah, um ateu normalmente uma das questões que eu fazia, pelo menos, e que eu vejo hoje em dia, é aquela pergunta: "Tá, se Deus existe, cadê as provas dele? Se Deus existe, cadê uma foto? Cadê um documento, né? Por que que eu não posso ver ele? Por que que eu não posso tocar em Deus?" Porque então, assim, se tu for se aprofundar nessa lógica, muito pouca coisa realmente existe. O universo em si não existe, porque nenhum ser humano conseguiu chegar à beira da existência do universo. Nós suponhamos
Nós supomos, né? Supomos que o universo tem um limite. Nós supomos que existem outras galáxias. Nós supomos que um buraco negro, como ele é por dentro, como é a estrutura de um átomo, como é a estrutura de um elétron, tudo isso são coisas que é muito difícil tu conseguir. Como que você vai conseguir tirar uma foto de algo que é menor do que um próprio átomo? Como que você vai conseguir tirar uma foto de um elétron, uma foto de um próton? Então, assim, através de atos e consequências, a gente tira uma prova. Não, realmente, não existe outra explicação a não ser que tem um átomo e um elétron. Mas, assim, esse conhecimento daí ele se torna aceitável porque ele é da ciência. É embasamento científico, tem física teórica em volta, então a gente acredita. Daí chega uma pessoa e diz que Deus existe, daí não. Não, 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 não. Eu quero provas. Então, assim, ó, a gente percebe que muitas vezes as pessoas elas são seletivas com a informação, né? Eu era assim, e eu vejo que as pessoas continuam sendo. É um padrão. Você seleciona aquilo que é mais cabível na tua ideologia, você escolhe. Eu acho que Deus é tal coisa. Se vierem provas que constam, provas bíblicas e coisas que digam que é o contrário, eu vou ignorar. Simples assim. E a gente vê muito isso, até em igrejas. Não é só o ateísmo que faz isso. Muitas igrejas que você vê hoje em dia são assim. Elas pegam a É que Bíblia, esmiuçam a Bíblia, né? a gente não é as opiniões, o entendimento, ele não é uma coisa que quadrada ali que cai e a gente acha que aquilo tem todo um processo, né? A gente Sim. começa a estudar e recebe novas informações e é todo um processo. Só que daí a gente chega no ponto de dizer, não, Deus não existe e eu quero provas para ver se realmente Deus existe. Eu estou desconsiderando todo as informações e a busca do conhecimento que viria depois desse questionamento, desse entendimento. Não é uma coisa que eu vou buscar o conhecimento, buscar o entendimento, porque o conhecimento ele é muito, não é tão simples, né? Não é simplesmente fazer uma suposição, acreditar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Tem toda uma carreira. Por exemplo, tem muitos ateus que se tornaram cristãos e que creram em Deus por conta de, se eu não me engano, o cientista, por exemplo, que, que estudou o olho humano pela primeira vez, quando ele viu a complexidade daquilo, ele disse que não tem outra explicação, não, isso aqui não tem como ter vindo do nada, né? Antes disso, ele tinha todo o pensamento de que Deus não existe e tudo mais. Mas se naquele momento que ele disse que Deus não existe, ele não está ignorando aquilo que viria depois, aquilo que ele, a experiência, digamos, de ter visto a complexidade do olho humano, como é que funciona e tudo mais, né? Ele ignorou aquilo que vem depois. Então, eu acho que o ateu, ele parte do princípio, não, Deus tem que ter uma prova. Eu só creio depois. Mas vamos dizer assim, ó, e se as coisas às vezes demoram para a gente conseguir entender a prova? Ter a prova de que é uma coisa Mas real, não é? nem tudo tem Eu uma estou prova. Nem desconsiderando tudo. todo o É. processo que viria depois. Eu vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta, na verdade, física, né? Para que não me responda como um cristão. Eu quero que você me responda como uma pessoa pensante, né? Não necessariamente uma visão de cristão. Não me responda, Deus fez, né? Tá. Digamos assim que o universo nasceu do Big Bang, né? Como é dito que o universo está em expansão, ele foi uma grande explosão e tal. Como o universo nasceu do nada? Tem que ter algo antes. Não, não, nada se nasce do nada. Teve que haver uma vontade, teve que haver um, um sentimento, algo que gerou o universo, né? Porque se o tempo não existe, a matéria não existe, a vontade não existe, nada existe, o que vem do nada? Como se algo nasce do nada? Tem que haver alguma coisa. A Então, própria antes ciência, mesmo da. a própria ciência fala, Oi? né, que nada se
Na Se cria, tudo natureza se nada se cria, transforma. nada se perde, tudo se transforma. Tudo se E o transforma. universo ele é assim, ele não nasce. Se você disser para mim, o universo nasceu do nada. Tá, mas e como que algo nasce do nada? Tem que ter havido uma vontade, um desejo. E aí entra a ideia de Deus. A ideia de Deus é que houve sim o desejo. Ele explica esse desejo. De onde veio esse desejo, essa vontade? A vontade de Deus, simples assim. E daí a gente começa a compreender aspectos humanos. Por exemplo, por que que o ser humano quer saber o que veio antes de Deus? Porque o ser humano tem algo que veio antes. Antes de mim veio meu pai, antes do meu pai veio o pai dele. Então, assim, ó, eu tento aplicar para tudo as regras que se aplicam a mim. Deus morre, Deus vive, por quê? Porque eu morro, então Deus, né? Então, assim, ó, o erro do ser humano é tentar aplicar a sua própria lógica, a sua própria existência a tudo, né? O universo em si, os planetas, eles não a nossa vontade não altera o universo. Nós somos o fruto da vontade. Então, assim, aceitar a Deus, aceitar o Criador, não é nada mais do que o bom e velho raciocínio de tu parar, de tentar achar explicação de algo que não possui explicação. Explique o que veio antes de ti, explique o que veio antes mesmo da humanidade, antes que o primeiro ser humano respirasse. Explica isso, entendeu? Então, se torna mais lógico, querendo ou não, isso é uma lógica. Se torna mais lógico você compreender que o universo foi criado pela vontade, só. É impossível ter vindo de outro lugar, porque nada gera nada, pronto. O universo veio da vontade. A pergunta é: quem é a vontade? O que é a vontade? Aí as pessoas, elas começam quando você aceita esse fato, você começa a se alinhar na noção mais lógica existente que nos tempos dos filósofos, os físicos, químicos. Por que que hoje em dia existe o antiteísmo? Se tu for pesquisar depois. O antiteísmo, ele nasceu, ele é uma vertente do ateísmo, só que foi uma vertente que o ateísmo, ele simplesmente chegou em pontos que ele não conseguia mais explicar. Por exemplo, perguntas como essa que eu te fiz. O que que veio antes do universo? O que que tinha antes do universo? Quando o ateísmo já não conseguia mais explicar, a fé, ela se tornou um problema, porque você tinha respostas que eles não tinham. Então, o que aconteceu? Assim nasceu o que nós conhecemos hoje em dia como o ateísmo militante, o antiteísmo, que são vertentes assim de pessoas que elas se convenceram que não existe e elas têm que convencer os outros à força de que não existe. Mesmo que essa lógica, essa razão deles seja ilógica, né? Então, bem no fim, hoje em dia, o cristianismo ele tem vários inimigos e um dos inimigos é essa nova fé, que é a fé de que nada existe, que Deus não existe. Isso se tornou uma fé, por mais incrível que pareça. Quando você acredita em algo de forma fixa, não, eu acredito que não existe. Você não tem fé nisso? E você se reúne com outras pessoas que também não acreditam e que se alinham com o teu pensamento. E vocês se juntam para atacar outros que acreditam. Vocês não estão E, cultuando? e o Vocês não interessante é que fizeram também, um grupo? tipo, o interessante também é que, tipo assim, ó, os próprios ateus têm linhas cada um vai ter sua linha de entendimento. Às vezes, né, um vai criando uma coisa, outro, assim como, por exemplo, o cristianismo tem várias linhas de pensamento, né? Não é uma coisa assim fixa. Ah, então são todos esses pontos, tem que crer em todos esses pontos aqui dessa maneira, todos vão acreditar que o universo foi formado exatamente da mesma maneira, né? Então, existem linhas diferentes de pensamento. Tipo assim, ó, como é que tu vai dizer que o ateísmo tá certo se eles mesmo claro, todos vão crer que não existe Deus, né? Mas vão divergir em determinados pontos. E se existe só uma verdade, se o que ocorreu foi só uma coisa, digamos assim, né? O universo veio só de um lugar e tudo mais.
e eles mesmos se divergem de repente em algum ponto. Um vai crer, um crê que na evolução. Esse tempo atrás eu vi a quantidade de, de linhas de pensamento ateístas. Então não é uma coisa fixa, né? E nisso É, aí a gente todas vê essas, que todas essas linhas, elas tendem a tentar confrontar a existência de Deus, né? Daí é tudo é liberado, para sim, pensar nisso. A única ideia central que se reúne é confrontar a ideia de Deus. O resto está liberado. Se quiser dizer que os seres humanos foram criados por, sei lá, alienígena, até vai. Não indo contra a existência de Deus, tudo é liberado. E isso é uma coisa que o cristianismo ele tem que aprender a divergir. opa, acho que travou. Tá? Muitas igrejas que divergem entre si por assuntos banais. Às vezes, uma má interpretação bíblica de algum assunto cria uma nova fé inteira, uma nova igreja. E isso quebra o cristianismo puro, né? Isso desestrutura a base, porque o que acontece? Como você mesmo falou antes de Gandhi, como você vai acreditar numa fé que nem eles mesmos se organizam? Porque, na verdade, eu te digo, assim, ó, por experiência própria e pela quantidade de pessoas que eu vejo, as pessoas que eu vejo que elas são as mais incorruptíveis na fé, são as pessoas mais espertas. Não são as pessoas ah, ignorantes de conhecimento, não são as pessoas com pouco estudo, não. As pessoas mais, assim, ó, inabalável na fé, inabaláveis, né, na sua fé em Cristo, são as pessoas mais estudadas. Porque o que que acontece? Quando tu devora tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, que chega num ponto que você negar certas coisas, você mesmo se sente um hipócrita. Não, eu conheci tanta coisa que agora eu vou dizer que Deus não existe. Pá, mas espera aí, eu não s ninguém consegue explicar a existência do universo, não existe nada que veio antes. Então, assim, ó, se eu disser que Deus não existe, eu sou hipócrita. Se eu ir contra a história, dizer que Cristo não existe, eu sou hipócrita. Se eu ir contra a história, dizer que Cristo não salvou pessoas, não curou pessoas, eu sou hipócrita. Então, assim, ó, você tem que se encontrar. Ou você aceita, ou você adere à hipocrisia. Você adere à hipocrisia, pronto. Eu sou hipócrita mesmo. Então, assim, ó, por isso que eu digo, as pessoas mais estudadas e as pessoas mais sábias na fé cristã são as pessoas que mais consumiram material. Porque, assim, ó, chega num ponto que tu tem tanto conhecimento e todo esse conhecimento se encaixa que você A vai Bíblia começar a fala ter que. que a Bíblia fala que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E a gente nota, eu já notei também muita coisa assim, ó. Às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, mas a falta de um entendimento e da intimidade com a Bíblia, às vezes as pessoas não, como eu vou dizer, não sabem a maneira certa de interagir com alguém que viveu uma vida de pecado, por exemplo, ou vive uma vida de pecado, sabe? Quer excluir. Então, coisas básicas da fé cristã, às vezes elas são ignoradas justamente por uma falta dessa intimidade com a Bíblia. Só que assim, ó, agora um último ponto que eu creio que a gente vai concluir agora nessa última questão aqui é que uma vida como essa, né, distante de Deus, às vezes o cristão e principalmente o jovem, ele tem uma dificuldade de entender a consequência, as consequências das coisas. Por exemplo, eu vou viver o pensamento às vezes que pode surgir, né? Eu vou viver a minha vida, eu vou aí não vou matar ninguém, não vou roubar ninguém, não vou cometer um crime, mas eu vou viver uma vida de repente aí
ah, de, de ir para o mundo, conhecer determinadas pessoas, conhecer pessoas, me relacionar sexualmente, buscar relacionamentos e tudo mais, e depois eu volto, como se nada tivesse acontecido. Só que existem consequências, que vão acompanhar, cicatrizes, às vezes ferimentos emocionais, às vezes a gente acabou magoando, como o senhor mesmo comentou, né? Sua mudança de pensamento veio quando o senhor começou a entender que o senhor estava magoando as pessoas, mesmo não fazendo tecnicamente nada de errado. Mas o que eu queria ver agora com o irmão nesse último ponto era que conselho que o senhor ia dar, ou o que que o senhor ia, como é que seria um diálogo seu com alguém que está se afastando de Deus, e aí no sentido principalmente aí na igreja, no caso, né? Em busca de uma vida de prazer. Ah, o meu conselho é que o mundo mente, os prazeres da carne mentem, e tudo isso além de ser passageiro, é altamente vicioso. E é aquele tipo de vício que te quebra de dentro para fora. Você pode estar com uma imagem boa, um físico ótimo, mas por dentro você vai estar quebrado. Porque lá no fundo a gente sabe que não são as leis humanas que regem a gente. O certo e o errado ele vem gravado na nossa alma. E as pessoas que eu conheço algumas pessoas que entraram na igreja e agora estão se distanciando. Muita gente que se distancia por ação dos outros. E isso é o pior, porque é que também depende muito da visão, né? Eu fui uma pessoa que eu até posso ter crescido perto da igreja, tudo, mas assim, no meu íntimo, eu pensava diferente. Eu fui mudar recentemente. Então, toda a arrogância que eu tinha, toda aquela prepotência, tudo foi convertido em uma fé que beira o inabalável. Porque a mesma arrogância que eu tinha para não acreditar, foi tudo convertido em fé. E hoje eu tenho fé. E tudo que é apresentado para mim, tudo que eu vejo, não me abala, pelo contrário, me acrescenta. Então, como que eu posso instruir alguém que está saindo, se eu estou recém entrando, né? Mas eu digo assim, como uma pessoa que acabou de entrar e alguém que aproveitou o mundo, experimentou o gosto do mundo, não é um gosto muito bom, não. Na hora na hora tudo é muito bom. O cigarro, o gosto de cigarro, o cheiro do perfume, a bebida, as festas, na hora é tudo muito bom. Mas depois o vazio vem quando o álcool passa, quando tu acorda de manhã do lado de uma pessoa que você não significa muita coisa nem para ela e ela também não representa para você. O vazio continua. E você vai simplesmente pulando de galho em galho, você vai acrescentando cada vez mais. Uma pessoa não é o suficiente. Começa um relacionamento longo, daí vai para relacionamentos menores, daí de repente fica em micro relacionamentos, pequenas interações, momentos específicos, daí isso ainda não é o suficiente. Quando você já está se relacionando com mais pessoas ao mesmo tempo, então, querendo ou não, é uma escala. Até você chegar num ponto assim que você chegou no ápice, no que você diz, você julga como ápice do mundo. E mesmo assim, aquilo tem um gosto amargo. No fim do copo tem um gosto amargo, no fim do beijo tem um gosto amargo. E depois, pelo menos agora, parando para pensar, isso é extremamente destrutivo. Mas, mas depende muito da pessoa também, né? Da convivência, da vivência da pessoa, o que cada um viveu na sua vida. Mas o que eu digo com certeza, pelo menos, não tem nada no mundo que seja melhor do que estar nos caminhos de Deus. Não tem dinheiro, não tem festa, não tem sexo, nada, nada
que compense a paz que Deus dá. Não existe. Eu, sinceramente, hoje em dia, eu não consigo mais me ver em outro lugar do que o local que eu estou. Fora da família que eu vivo, que eu construí, com a bênção de Deus, e eu não consigo me ver. Eu não consigo nem reconhecer a pessoa que eu era no passado. É uma pessoa completamente diferente. Eu só digo, sair dos caminhos de Deus pode parecer que é uma luta, você está tentando ganhar autonomia, sair das algemas da crença, da coleira. Só que tu tá simplesmente abrindo mão da tua residência segura para aí você correr em direção a um abismo, que tudo lá dentro quer te devorar. Não é liberdade, não existe liberdade não, se você fugir da tua casa para correr no meio do deserto. Você nadar, você mora na beira da praia segura e você simplesmente mergulha no mar e vai além. Em algum momento você vai morrer afogado, você vai ser atacado por um tubarão, você nunca vai conseguir chegar do outro lado. Não existe essa possibilidade. O teu corpo não permite, o teu físico não permite, a tua mentalidade não permite. E é assim, você abandonar o seio de Deus e se jogar no mundo. Você está se entregando à selva, ao mar, à destruição. Você está abrindo mão da segurança da mão de Deus para tentar descobrir alguma coisa nova, desbravar novos mundos. Mas isso são tudo mentiras, tudo já foi desbravado. Tudo que dizem que é novo não é novo. Alguém já fez, alguém já desbravou, alguém já morreu lá, alguém já sangrou, alguém já correu. Mesmo ao mesmo lugar que tu tá indo, alguém tá vindo. Alguém tá fugindo. Você tá indo para lá para aproveitar e alguém que aproveitou e curtiu e fez de tudo, tá correndo de volta, não aguentou mais. É basicamente isso. Tem gente, querendo ou não, tem gente que tem que se destruir um pouco para aprender a dor. Mas tem gente que viveu a vida inteira se destruindo. E depois que descobriu a paz, não quer mais trocar por nada. Depende, eu não sei, você, por exemplo, você não chegou a aproveitar o mundo, né? Não Não. necessariamente aproveitar, né? Você, tipo assim, você não viveu o mundo em si, os prazeres que o mundo diz dar. Então a tua visão pode ser diferente da minha. Você vê tudo de fora, eu via de dentro, eu vivi de dentro. Mas assim, o por exemplo, você pode vir, não vou dizer que você faça, mas alguém como você pode vir a bambear, né, e se perguntar: "Tá, mas o que que tem de tão ruim em jogar uma bola, em beber uma cerveja, em Hoje, ter um hoje eu vejo, relacionamento que não precisa, né, de obrigação?" hoje eu já consigo ver a consequência, porque eu me lembro no tempo que tempo principalmente ali da juventude, adolescência, eu tinha muito desses questionamentos, sabe? Então, mas por que que eu não posso sair, ficar aí um pouco tempo, não precisa ser muito tempo, aproveitar o que o mundo tem para dar e voltar. Essa é aquilo que eu falei, né? Da dificuldade de enxergar a consequência. E a gente, e como cristão, eu acho que todo jovem, principalmente menino, o moço cristão, ele passa por esse problema assim, ó, de ser julgado por não estar aproveitando o mundo. As pessoas julgam porque tu não tem não tem um relacionamento, porque a gente procura buscar em Deus para casar, toda essa questão, sabe? E, e o mundo diz que se tu não pratica relação sexual, tu não é um homem. Sendo que o homem, hoje, a gente, eu tinha esse entendimento, sabe? Mas era uma luta na época, né? Porque o homem, na verdade, ele não é. Essa característica do homem de verdade é longe de apenas uma questão de praticar relação sexual, por exemplo.
Que nem eu digo, sexo até os ratos e as baratas fazem. Só que o homem, ele é, como vou dizer, a firmeza do homem, ser uma pessoa de palavra. Isso quer dizer ser um homem. Não ser uma pessoa de duas palavras e, enfim, várias características, né, que a gente pode conversar aqui. Ser fiel, a fidelidade. Então, isso. Só que pelo menos na minha época, principalmente sim, aí eu creio que, como eu digo, né, todo jovem passa por isso. Existe uma pressão muito forte. Existe uma pressão muito forte. Ah, e essa, no caso, é a minha visão, no caso de alguém que não viveu, né? Só que hoje eu vejo, porque muitas daquelas pessoas que viviam a vida sem distante de Deus, né? Vivendo, aproveitando aí do que o mundo tinha para dar, hoje eu vejo a gente consegue ver as consequências, aquilo que as cicatrizes, né? Que aquela vida acabou trazendo. Mas na época, simplesmente da adolescência ali, a gente não conseguia ter esse entendimento, sabe? É por causa dos hormônios, meu amigo. A flor da idade. Hum. E essa é a diferença de quem cresce na igreja e quem cresce fora. Isso que para ti na tua juventude era uma novidade, para nós era corriqueiro, né? Não que as famílias fossem pecadoras, ou fossem monstros, não. As famílias viveram, a minha família, por exemplo, vivia a sua vida normal. Só que a santidade não era uma prioridade dentro da casa. Tinha várias outras prioridades. Mas assim, se você for comparar, o homem bíblico, o homem histórico, com o homem atual, não tem muita semelhança não. Veja o homem bíblico, o homem histórico, qual que eram os homens, o que era um homem antes, bem antes. Sei lá, no tempo lá da criação, quando os primeiros humanos nasceram, como que era? O homem não era aquele que saía se reproduzindo com todo mundo. Não, o homem era aquele que edificava sua casa, o que caçava, o que tinha força. Ele tinha a sua esposa, e ele protegia a sua esposa, protegia os seus filhos da destruição, dos caçadores, da peste. Por que que a sociedade hoje em dia preza para outra visão do homem? Porque a nossa sociedade ficou muito simples. Olha eu aqui, eu estou dentro do meu carro, estou num local aberto aqui, não tem nenhum predador, não tem nenhuma peste que vai vir aqui. A minha família está tranquila em casa, trancam as portas. Mas isso há muito tempo atrás não era assim. Então o homem ele precisava realmente exercer seu papel de homem. Ele não era apenas um reprodutor, um galã que cria o seu harém, não. Ele se mantinha seguro. O papel dele era se manter seguro e manter sua família alimentada e cuidada. O que aconteceu? Com o passar dos séculos e milênios, a sociedade começou a se organizar e os seres humanos começaram a se agrupar e facilitar a vida. A água era de fácil acesso, a comida era de fácil acesso. Sem ter muito que se estressar, os vícios começaram a aparecer. A bebida, as drogas, a traição, o sexo, né? A sodomia. Sem ter muito o que Sim. fazer, Sim, né? na verdade eram coisas que sempre existiu, né, na natureza humana, só que hoje em dia isso aí que tá malastrado de um jeito que Sim, só antigamente que era, assim, você era, tem que era... pensar, você vai, pensa só, tá? Lá na época de Adão e Eva, quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, certo? Eu te pergunto, como que Adão ia pensar em aproveitar o mundo? Onde que ele ia pensar, não, eu tenho que curtir? Era só os dois. Não tinha, a gente não pode dizer que isso faz parte da humanidade em si, não. Isso faz parte da organização humana. O que que é da natureza humana? É comer, dormir, fazer suas necessidades e brigar por terreno,
conquistar espaço e se manter seguro. E ter esposa, reproduzir, cuidar da sua prole. Isso está na natureza humana. A mentalidade humana, o cérebro humano, como é mais evoluído, ajuda a fazer isso de formas mais inteligentes. A gente constrói casas, a gente constrói armas, abrigos, né? Mas isso não tira de nós a nossa natureza, querendo ou não, nós somos um animal. A gente se reproduz, a gente come, a gente dorme. O que aconteceu? A aglomeração humana começou a facilitar certas coisas e essa facilitação abriu espaço para o que nós chamamos de natureza pecaminosa. Mas essa natureza pecaminosa não existia até um momento que houve um espaço. Eu vou como que a natureza é alcoólatra, certo? Digamos que o ser humano possui uma natureza alcoólatra. Como que essa natureza existia antes mesmo do álcool nascer? Antes da gente ter acesso ao álcool. Como que o ser humano era alcoólatra antes de nascer o álcool? Então a gente pode dizer que o alcoolismo é da natureza O, humana, mas sem o a- álcool, aquilo, aonde? aquilo que eu vejo assim, ó, a Bíblia fala que no Jardim do Éden tudo era perfeito. O homem tinha contato com Deus, comunhão com Deus, uma natureza que não era inclinada ao pecado. A única coisa que tinha ali era a questão ali da árvore do discernimento do bem e do mal, que o homem não poderia comer, mas a natureza do homem ela era inclinada para obedecer a Deus, inclinada e alinhada com a natureza de Deus. Quando o, o homem pecou, a natureza do homem se corrompeu, ou seja, aquilo que antigamente, ou antes, né, da queda, o homem tinha uma natureza inclinada para para obediência a Deus, uma natureza alinhada com a natureza de Deus. Agora tudo mudou. E não só o homem, mas a própria natureza. Antigamente, antes do entendimento que a gente tem da Bíblia, antes da queda, os animais não se matavam, não existe, tudo era uma total harmonia. Agora, com a queda do homem, a natureza se corrompeu e daí cada um vai começar a buscar a sua concupiscência. Antes da, por exemplo, aí da cachaça, por exemplo, antes dessas bebidas alcoólicas, a natureza do homem sempre embora às vezes não tendo o álcool, ela sempre ia buscar alguma coisa que desalinhada com a vontade de Deus. Embora não tinha uma coisa, tanto que logo depois da queda que começou a surgir os pecados, a primeira morte, o primeiro, no caso homicídio ali de Caim e Abel, né? Ah, as questões das mudanças de pensamento, cada um cria no Deus que achava que era para ser, né? Adão, Adão ele teve embora ele também já assumiu, né, essa natureza pecadora logo após a queda, mas ele não se esqueceu, não deu uma amnésia nele, ele esqueceu daquela comunhão que ele tinha com Deus. Então eu creio que Adão, embora todo esse pecado, o pecado adâmico, né, essa queda do homem, ele ainda tinha um pouco daquela noção daquilo que ele viveu. Eu creio que se lembrava de Deus vindo à tardinha, né? Então, só que logo após as próximas gerações ali já começaram a se inclinar para o erro, né? No caso, já Caim matou seu irmão, e a Bíblia, depois da queda, vem trazendo várias desgraças, né? Então, embora não tendo coisas específicas não surgiram, mas não haviam, no caso, como por exemplo o álcool, né? Coisas alcoólicas, mas a concupiscência, cada um se inclina para uma coisa. Um tem um pecado numa área, outro tem um pecado no outro. E nunca teve falta, né, de pecado para as pessoas se deleitarem. Só que uma coisa muito importante, né, é justamente isso, como comentou, a aglomeração, né? A Bíblia diz que Deus ordenou, né, se multiplicarem e sejam espalhados pela terra. Só que o homem inventou a cidade, né? Não, a gente vai se agrupar aqui, que é a história da Torre de Abel. A gente vai se agrupar, vamos ficar unidos e vamos ficar num só lugar. Era uma desobediência à ordem
a ordem que Deus tinha dado, se eu não me engano, já desde Adão, e depois também a Noé, no caso, né? Então, as cidades, elas proporcionam muito. Imagina se alguém, cada um vive lá no seu canto, num pedaço do mato, é mais difícil, as pessoas vão viver em família, não vai ter a facilidade, né, de contato com o pecado e tanto. Mas agora, quando existe a cidade, na cidade vai ter o bordel, na cidade vai ter o bar, na cidade que as pessoas, então, nesses agrupamentos que realmente facilita muito uma vida de pecado, mas a natureza pecadora do homem, ela, embora não tendo a facilidade, às vezes alguma área sempre ela acaba se inclinando, né? Tanto é que a gente tem um entendimento de que por mais simples que seja o pecado, ele já é condenável, né? Diante de Deus, a gente tem uma visão do pecado, mas Deus tem uma visão totalmente diferente do que é o pecado. O ser humano enxerga com base na comparação. Eu não mato e não roubo, então eu sou merecedor, eu sou melhor do que aquele que mata e rouba. Mas Deus, ele olha o pecado em si, a podridão do pecado em si. Então, chegamos aí a mais uma conclusão chegamos a mais um fim do episódio do podcast aí. Agradecemos aí cada irmão ou não só os irmãos, né, da igreja, mas a cada um que chegou até o final aqui. E que Deus abençoe a todos.